Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. A gente está no livro 2 do curso Básico de Espiritismo. E hoje a gente está na nossa segunda aula, que tem como tema a lei divina ou natural. E a aula é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre os caracteres de visão e conhecimento da lei natural. Então, começamos com os caracteres da lei natural. O princípio da história do pensamento é marcado pela passagem do pensamento mítico ao pensamento racional. Esse momento repete-se na história da humanidade com o surgimento da doutrina espírita, marcando agora a passagem das religiões formais para uma filosofia racionalista, fruto do momento de efervescência intelectual que caracterizou o chamado século das luzes. Não se trata, no entanto, de uma negação do passado histórico-religioso, mas sim de uma racionalização das concepções fideístas dogmáticas. Dessa forma, o Livro dos Espíritos consiste em uma busca de racionalização do Evangelho, em uma tentativa de trazer a religião do domínio mítico e cultural para o plano natural. Consequentemente, se em uma perspectiva dogmática toda a lei moral advém de uma realidade transcendente, advinda de um ser sobrenatural para a doutrina espírita, porém, a lei é divina, mas natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614. Por natural, entende-se a lei que se funda no direito natural. Entende-se a lei deduzida também da natureza humana, que se funda sobre a luz natural, a razão. Por esse princípio, a lei natural é a lei de Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 614 também. Percebe-se uma identidade de origem das leis de Deus. Pelo princípio, a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Estabelece-se uma identidade de natureza entre Deus e suas leis. Efetivamente, Deus é origem, permanência e manifestação de si, mesmo nas próprias leis, que são imutáveis. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Livro dos Espíritos, pergunta 616. A lei de Deus é perfeita e imutável, pois Ele é a própria perfeição. As leis humanas, ao contrário, são mutáveis, temporárias, variam de cultura para cultura, são reflexo da realidade relativa ao homem, que ainda está distante da perfeição. Divisão da lei natural. A ordem e a harmonia do universo revelam uma força inteligente. Atribuí-las ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso não produz efeitos inteligentes. Dessa forma, a harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Livro dos Espíritos, pergunta 616. As leis de Deus revelam-se, assim, no plano físico e no plano moral. Leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As leis morais concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes, compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 617A. A lei natural divide-se em 10 partes. Lei da duração
do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Conhecimento da lei natural. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Livro dos Espíritos, pergunta 619. Para conhecer a lei divina, importa uma certa elevação de sentimentos, uma certa maturidade interior. Não se trata apenas de raciociná-la intelectivamente, mas compreender a lei implica em identificar-se com ela. Por isso, afirma Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, esses verão a Deus. Isso está em Mateus, versículo 8, acho. Da mesma forma, os homens de bem compreenderão a lei divina ou natural por uma conquista e elevação de si mesmos. Isso implica que o conhecimento da lei divina é equivalente ao grau de evolução do espírito. No entanto, todos um dia compreenderão por que é necessário que o progresso se realize. Livro dos Espíritos, 619. A lei de Deus não está escrita em uma pedra, em nenhum lugar, mas está na consciência dos próprios homens. Por consciência, aqui não se entende meramente a condição pensante, mas antes uma consciência inata que reflete sobre si a lei de Deus. Todos a possuem, imanente em si mesmos, qual lembrança intuitiva e que tende a revelar-se à medida em que o espírito se depura. Esta imanência da lei divina nos homens consiste na própria marca do obreiro na sua obra, ou seja, a própria essência divina na criação. Esta lembrança intuitiva revela-se segundo o grau de perfeição dos espíritos. É assim que, para fazer progredir a humanidade, os espíritos superiores vêm com a missão de revelar a lei de Deus, sejam eles homens de gênio ou profetas. No entanto, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Livro dos Espíritos, 624. E o profeta mais perfeito que nos serviu de guia e modelo foi Jesus. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Livro dos Espíritos, pergunta 625. No entanto, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas. Daí a missão dos espíritos de explicar e desenvolver essas leis. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 627. Então vamos lá, né? Aqui ele fala das leis naturais, que são as leis que nos regem, né? Do conhecimento da lei natural.
Claro que nós não sabemos tudo e que isso já foi muito claro para nós, né? Jesus já disse que nós não entenderíamos se ele dissesse algumas coisas que nós ainda não estamos prontos para saber. Então, o Espiritismo nos traz alguns conhecimentos com explicação dos Espíritos para que nós possamos entender um pouco mais algumas coisas. Então, ele fala da nossa criação, né? Ele fala da lei natural. Nossa lei natural é virmos para aprender, para evoluir, e que quanto mais puros de coração nós sejamos, mais nós vamos aprender, porque a lei que ele veio pregar para nós, que Jesus veio pregar para nós, é totalmente amor e caridade. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós e aprender a praticar. Não adianta ficar só na teoria. Bom, aqui agora a gente tem a segunda parte. A segunda parte fala do bem e o mal. E diz o seguinte: desde as mais remotas eras, o homem tem consciência que, a par das coisas boas e que tornam a vida feliz, outras existem que causam dores e aflições. Nesse sentido, o homem sempre buscou explicar e distinguir o bem do mal. A essa distinção entre o bem e o mal é que se refere a moral, enquanto um conjunto de regras que visam disciplinar e dirigir uma boa conduta. No entanto, importa não confundir essas regras com os costumes, pois a moral funda-se na observação da lei de Deus. Livro dos Espíritos 629. Ou seja, ela é de origem divina, natural e, portanto, universal, ao passo que os costumes são relativos a determinada cultura. Sob esse aspecto, a lei moral ou divina é natural, essencial e não convencional. Consequentemente, o bem distingue-se do mal, enquanto sendo o bem tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Livro dos Espíritos 630. Pode-se, desta forma, deduzir que o bem é a lei natural, a única realidade eterna e absoluta em todo o universo, sendo o mal apenas um estado transitório. No entanto, todo homem está sujeito a errar, ou a hesitar na apreciação do bem e do mal. Para que a criatura não se engane, convém usar sempre a regra áurea, ensinada pelo Mestre Jesus: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Não há possibilidade de engano nesse caso, pois o que não é bom para nós, não é bom para o nosso semelhante. Por outro lado, no que se refere a nós mesmos, muitas vezes cometemos excessos por fraqueza ou descuido, e, nesse caso, estaremos transgredindo a lei, pois a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Livro dos Espíritos, pergunta 633. Importa vivenciar a condição humana de seres inseridos na materialidade, porém com moderação. Todo excesso transgride as leis naturais e gera consequências inevitáveis. A partir disso, poder-se-ia questionar por que o mal se encontra na natureza das coisas. Deus já não poderia criar o homem em melhores condições? Porém, Deus criou os espíritos para chegarem à perfectibilidade por si mesmos, pela própria experiência, pela própria conquista. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior, para ele seguir o mal, sua peregrinação será mais longa. Livro dos Espíritos, pergunta 634. Criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para o desenvolvimento de todas as virtudes,
todos os espíritos passam por um processo de burilamento, valendo-se do livre-arbítrio. Cada qual vai colhendo vitórias ou amargando derrotas, segundo o grau de evolução conquistada. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Livro dos Espíritos, pergunta 634. Para que o espírito adquira experiência, é necessário conhecer o bem e o mal. Para tanto, necessita passar pela materialidade, que lhe é um obstáculo, mas que, por isso mesmo, lhe permite resgatar a essência divina, que o caracteriza. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 634. Se eles, os espíritos, tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Livro dos Espíritos, pergunta 119. A lei de Deus é, portanto, universal, necessária e imanente a todos. Já o mal varia de acordo com o grau evolutivo de cada um. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. Pergunta 636. Todos os homens possuem a mesma noção do que seja o bem e o mal, independente da cultura. No entanto, o que varia é a sua aplicação nas várias sociedades. O mal parece, algumas vezes, como consequência de circunstâncias, mas nem por isso deixa de ser infração à lei de Deus. O homem se torna mais culpável quando comete o mal, porque melhor o compreende. Livro dos Espíritos, pergunta 638. Um dos preconceitos da moral cristã é justamente que uma ação, para ser considerada má, deve ser cometida com pleno conhecimento de causa. É assim que, quanto maior a consciência da lei, maior a responsabilidade. Por outro lado, não é suficiente apenas deixar de fazer o mal, mas é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Livro dos Espíritos, pergunta 642. A verdadeira fé não é inoperante. O verdadeiro cristão o é pelas obras, por tudo aquilo que exterioriza, expressa, manifesta de seu próprio espírito. Não basta uma atitude passiva perante a vida, mas na ação é que se dá o testemunho do Pai, na expressão de Jesus. E quanto maior a dificuldade na prática do bem, maior o mérito perante a própria consciência e perante Deus. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Livro dos Espíritos, pergunta 646. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho, quando nada custa, conforme nos ensina a passagem do Evangelho do óbolo da viúva. Por outro lado, amar os que nos querem bem é fácil. Existe mais mérito em amar os que nos magoam e os de difícil convivência. A lição de amor, Jesus ensinou através de palavras e atos. Ele amou os amigos, os familiares, os pescadores, os avarentos, os ladrões e homens do povo. Vivenciou realmente o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Olha só que legal é essa parte do bem e o mal, né? A gente sempre fala do outro, a gente sempre vê o mal no outro, mas a gente não consegue, muitas vezes, ver em nós mesmos, né? E quando ele fala fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, isso para mim resume tudo.
né? Quantas vezes a gente passa por dificuldades, ou passa por situações chatas, situações difíceis, né? E a gente fala, também vou fazer a mesma coisa, também vou fazer a mesma coisa que a pessoa fez, né? Tanta gente faz isso, também vou fazer. E daí a gente acaba caindo naquela coisa de vou fazer o mesmo que os outros fazem também, mesmo que eu não esteja de acordo, né? Ou eu estou de acordo porque não é comigo, porque se fosse comigo eu não gostaria que fizesse comigo. Então, por que nós faremos? Porque se nós fizermos algo que nós não gostaríamos que fizessem conosco, quando alguém fizer, a gente não poderia reclamar, né? E nós deveríamos ser exemplos. E aí você vai falar, mas as pessoas não fazem as mesmas coisas por nós, elas não fazem o que elas gostariam que fizessem com elas, com a gente, né? A gente também sofre, também passa por dificuldades. É que ele fala que a gente sofre também, né? E que tem coisas que a gente vai aprender com mais dificuldades, né? Mas a gente pode se redimir e pode entender melhor quando a gente faz para o outro que gostaria que fizessem para nós, embora essa mesma pessoa não fizesse por nós e não vá fazer e nunca vá reconhecer essa atitude, né? Mas a nossa consciência estará mais tranquila, né? Então fala do esforço de fazer o bem, porque fazer o bem por fazer o bem todo mundo faz, né? Tem que dar R$ 1 ali, vamos dar R$ 1 para ajudar. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil, mas você consegue dar o seu tempo? Você consegue dar atenção? Você consegue dar mais do que isso? Né? O valor, às vezes, monetário, pode até ser alto para nós, mas a gente está fazendo de coração? Então, é isso que a gente tem que refletir, né? O que vem da nossa alma? O que vem do nosso coração mesmo? Para que a gente consiga fazer o bem mesmo, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Como Jesus fez, sem olhar a quem, se a pessoa foi boa ou ruim, com você ou com o outro, né? Quem somos nós para julgar as pessoas? E nós julgamos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, nós conhecendo ou não as pessoas, a gente está apontando o dedo, a gente está julgando, a gente está falando de como a pessoa olhou, como a pessoa se vestiu, como a pessoa falou. E nós? A gente faz isso diante do nosso espelho? Então fica algo aí para a gente refletir também, né? Como é bom, né, o Livro dos Espíritos, como ele nos esclarece, né? Como disse aqui no início da lição da primeira parte, né? O Livro dos Espíritos, ele veio para nos trazer a razão, né? Para nos esclarecer. Não sei para vocês, mas para mim foi o livro que mudou minha vida, assim, que me trouxe as respostas que eu precisava no momento da minha vida. Bom, vamos deixar aqui de falar e vou continuar falando agora na parte 3. A parte 3 diz o seguinte: o orgulho e a humildade. E abre assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequeninos. Isso está em Mateus, parágrafo 11, versículo 25. Eu sempre me confundo nessa coisa de falar aí para vocês o versículo e tal. Depois vocês me corrigem se eu estiver falando alguma groselha, que provavelmente eu estou. Bom, vamos voltar lá. No decurso do seu messiado, Jesus Cristo deixou bem evidenciado que os pequeninos, os humildes, têm primazia no conhecimento de muitas coisas que se tornam vedadas aos potentados e orgulhosos. Jesus não se preocupava muito com a conversão dos opulentos, dos orgulhosos, daqueles que tinham o coração endurecido e hesitavam em assimilar os seus ensinamentos, repelindo-os, como se ele não fosse um autêntico enviado dos céus.
O mestre veio desempenhar uma fulgurante missão na Terra, e essa missão foi principalmente desenvolvida no seio das camadas mais humildes do povo. Foi por isso que no Sermão da Montanha, ele enalteceu os humildes e os pobres de espírito, aqueles que melhor aceitavam a sua doutrina de renovação. Certa vez, alguns homens de influência na cidade aproximaram-se dele e pediram um sinal para que acreditassem nele. A estes homens orgulhosos que julgavam que o mestre tudo faria pelas suas conversões, ele deu uma resposta decepcionante. Ele disse: nenhum sinal será dado a esta geração adúltera e infiel. Isso está no Evangelho de Mateus. Com relação ao conhecimento das verdades de ordem moral e metafísica, exigem uma certa predisposição interior, sensibilidade e amor, pois as leis divinas falam ao coração. É assim que todos podem conhecer, mas nem todos podem compreender. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 10. O reino de Deus, anunciado pelos espíritos, não ressoa nos espíritos orgulhosos, envaidecidos do saber mundano e que se julgam prudentes e doutos perante os homens. Mas aos simples e pequeninos, ou seja, aos pobres de espírito, e que têm consciência de sua pequenez perante Deus. Jesus prometia o reino dos céus aos mais pobres, humildes e sofredores, porque os grandes e potentados do mundo material acreditavam que os títulos e riquezas eram recompensas concedidas por mérito, passando por isso a se julgarem criaturas superiores de sangue e compleição diferentes do que os pobres possuíam. Tanto ricos como pobres são filhos de Deus, e por ele, vistos com o mesmo olhar paternal, com o mesmo carinho. Se Deus coloca a riqueza nas mãos de alguns homens, é para que eles exercitem os seus sentimentos de caridade e de amor ao próximo, e não para que se tornem orgulhosos e perdulários, egoístas e cheios de soberbia. Os ricos e orgulhosos de hoje, que não dão uma aplicação útil e humanitária aos bens de Deus, colocou em suas mãos, aos bens que Deus colocou em suas mãos, por acréscimo de sua misericórdia e de maneira transitória, poderão ser os pobres e andrajosos de amanhã, pois os espíritos não reencarnam uma só vez, e as vidas sucessivas reservam muitas surpresas aos que transgridem as leis de Deus. O Pai deseja que seus filhos se irmanem, se confraternizem, despertando dentro de si os mais sublimados sentimentos de amor aos seus semelhantes. O Evangelho segundo o Espiritismo insere a comunicação de uma antiga rainha da França no mundo espiritual. Após deixar o corpo físico, surpreendeu-se ao ver muitos homens e mulheres que ela considerava pequenos e desprezíveis estarem desfrutando de um grau evolutivo muito superior ao dela. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. Nos evangelhos, também encontra-se várias passagens onde a humildade e o orgulho são evidenciados. No caso da pobre viúva que depositou no gasofilácio a única moeda que possuía, aprecia-se a mais viva demonstração de humildade e de desprendimento das coisas terrenas. Ela, em sua pobreza, animada do verdadeiro senso de humildade, achou
que era seu dever auxiliar aqueles que necessitavam mais do que ela. Por outro lado, depara-se com sentimentos de orgulho demonstrados pelo sumo sacerdote Caifás, que, submetendo o mestre a um interrogatório humilhante, além de fazer perguntas incompatíveis, permitiu até que um dos seus homens o esbofeteasse. O bispo de Alger, em uma de suas comunicações, livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, retratou bem o sentimento que anima as pessoas que encarnadas vivem em condições humildes, mas invejam a posição daqueles que desfrutam das regalias de uma vida faustosa, esquecidos de que eles vivem uma vida muitas vezes enganosa e que estão adentrando a porta larga da perdição. Se soubessem quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob as vestes ricas, quantos soluços abafados pelos sons de rumorosa orquestra e quanta escuridão se oculta sob o brilho das glórias mundanas, prefeririam o humilde retiro e a pobreza. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano e rico de qualidades morais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Olha só, né? A gente começou com o Livro dos Espíritos e a gente faz essa última parte aqui, que é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O orgulho e a humildade, e fala da riqueza e da pobreza, né? Que ambos são provas. A gente pensa que só o pobre é que está passando por prova, mas o rico também está passando pela prova da riqueza. O quanto ele pode ser humilde, o quanto as pessoas ele pode auxiliar, ou ele deixa de auxiliar nessa vida. Então, a gente tem também o rico que é humilde, né? Mas a gente tem muito mais a soberbia, né? E a gente tem também aquele pobre que é soberbo, aquele pobre que é orgulhoso. Então, não é o dinheiro que faz de nós pessoas melhores. O dinheiro é uma grande prova aqui na nossa materialidade. Nós precisamos dele para sobreviver, porque nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos do material para viver, porque o nosso corpo é matéria, né? Mas a nossa grande prova está aí em como lidar com esse dinheiro, né? Aquela coisa do dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Será que compra mesmo? Não compra, porque a gente não vai levar nada daqui para lá. Tem aquela pessoa que quer acumular muitos bens e muitos bens e muitos bens. Mas eu vou deixar para os meus filhos, né? Tudo bem, né? Cada um faz o que quer com os seus bens, mas será que os seus filhos vão dar o mesmo valor? Será que seus filhos não são capazes também de construir o patrimônio para eles? Então, essa coisa de sempre viver para o material, né, a gente vê que o importante é nós tratarmos bem as pessoas, o importante é ser e não ter. Isso deveria ser algo que a gente deveria aprender, né? Nós devemos ser pessoas melhores, né? Ser pessoas que valorizam a vida de uma outra forma, que valoriza os demais, que valoriza a família, que valoriza, né, que tem valores bons na vida. Então, é isso que nós deveríamos valorizar mais, né? E acho que é isso que a gente tem que aprender aqui com essa lição, né, do Evangelho. São nossos dois livros básicos aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que eu sempre recomendo que a gente leia e releia, e releia, e releia cada um desses livros, porque cada vez que a gente relê, a gente acha alguma coisa nova ali, que a gente fala, olha só, não lembrava dessa parte, né? Então é importante a gente reler e aprender um pouquinho mais, interiorizar, e não só interiorizar no nosso entendimento, mas praticar o que tem ali. Gente, é isso. Eu fico por aqui. Na semana que vem tem mais. E gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê e namastate.
Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.